Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai continuar falando a respeito de limites e agora então nós vamos mostrar então o cálculo de limites, a determinação de limites por meio de artifícios. Bem, muitas vezes não é possível, como a gente já viu em videoaula anterior, não é possível determinar o valor do limite de uma função simplesmente usando as propriedades. Nesse caso, você precisa usar algum tipo de artifício, né, para poder então determinar, calcular esse limite, né? Então, a gente vai mostrar diversos artifícios e vamos começar então pelo artifício da fatoração, né? Então, nesse artifício, a gente tem que normalmente é uma função racional, né? E o que a gente tem que fazer? Racionalizar os polinômios do numerador e denominador, de forma a fazer algum tipo de simplificação, né? Que vem então a determinar o limite que a gente quer calcular. Então, por exemplo, se a gente quer determinar o limite dessa função aqui, então nós queremos o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende para 1, né? X se aproxima de 1. Então, observe que, em primeiro lugar, x igual a 1, o número 1, não está no domínio dessa função, né? Porque x igual a 1 anula o denominador da fração. Então, a gente não poderia usar, nesse caso, a regra da fração, aquela, né, da razão, nem a substituição direta, né? Então, falham todas as propriedades, né, todas as regras que a gente viu para a determinação desse limite, né? Então, aqui é necessário fazer esse artifício, né? Usar esse artifício, então, da fatoração. Então, o que a gente faz, né? Nós temos veja que nós temos uma indeterminação, né? Isso é importante dizer, né? Nós temos uma indeterminação zero sobre zero. Observe que em x igual a 1 o denominador é zero, como já vimos, mas o numerador também é zero, né? Então esse limite tende, né, a uma fração que é zero sobre zero. Tá? Então nesse caso, aplicando então o artifício da fatoração, essa indeterminação zero sobre zero é típica quando se aplica esse tipo de artifício, né? Então, usando para determinar o limite, usando então o artifício da fatoração, né? A gente pega esse limite, né? Pega a função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 e vamos fatorar então o polinômio do numerador e do denominador. O denominador já é simples, né? Não é atômico, né? Não precisa, ele só tem esse fator aí. O numerador a gente sabe que é um produto notável bem conhecido, né? Então fica x menos 1 vezes x mais 1. O que a gente pode fazer agora, né, é fazer a simplificação do x menos 1 com o x menos 1, ok? Bom, aí temos um problema aqui, né? Para fazer a simplificação do x menos 1 com o x menos 1, o que a gente está fazendo está dividindo por x menos 1. A gente não pode dividir por zero, a gente sabe disso, né? E nesse limite, o x está se aproximando de 1, que é exatamente o valor que anula esse denominador. Mas a gente não pode se esquecer que o limite é sempre vizinhança, nunca é no ponto. Quer dizer que o x está se aproximando de 1, mas ele nunca vai ser 1. Portanto, o denominador x menos 1 é muito próximo de zero, mas nunca vai ser zero no cálculo desse limite. E por isso a gente pode simplificar esses dois fatores. Não poderíamos simplificar no caso em que o x fosse 1, né? Não é esse o caso, tá? X é diferente de 1, então a gente pode simplificar. E ao simplificar aqui, nós obtemos, então, limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1, que é um limite trivial, a gente sabe que vai dar 2, ok? Então, esse limite que nós queríamos calcular, né, que não podíamos calcular, lembro de novo, usando as propriedades, a gente usou o artifício da fatoração e conseguiu determinar o valor, que é 2, ok? Só para a gente relembrar produtos notáveis, muitos alunos têm uma certa dificuldade. O produto notável que a gente acabou de usar para fatorar é aquele a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Veja que aqui, né, o a é a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e o b é a raiz quadrada de 1, que é 1. Né? Esse é o primeiro desses produtos notáveis aqui, é o produto de uma soma e uma diferença, né? Observem aqui que nessa
nesse esqueminha aqui que eu fiz para vocês poderem relembrar então os produtos notáveis, à esquerda da igualdade sempre temos a expressão fatorada. E à direita nós temos a expressão expandida, né? Ela foi operada e foi expandida. Então aqui, no caso aqui deste exemplo, nós viemos da expandida para a fatorada, porque era um processo de fatoração. Portanto, nós viemos daqui do lado direito para cá, lado esquerdo, então, desse primeiro. Aí, então, nós temos os 7 produtos notáveis fundamentais, que é muito importante vocês compreenderem, saberem aplicar, né, terem isso, inclusive, decorado, né? Precisa ter isso à mão, né? Para poder usar quando é necessário. Então, são os 7 aqui, ó, o produto de uma soma e uma diferença, o quadrado de uma soma, o quadrado de uma diferença, o cubo de uma soma, o cubo de uma diferença, a soma de 2 cubos e a diferença de 2 cubos, ok? Então, deem uma olhada boa nesse material aí, né? Procurem um bom livro de matemática elementar, então, para vocês verificarem isso, né? Tem vai ter várias aplicações disso, né? Em fatoração é importante que vocês dominem isso, né? Vai ser necessário. Então, é um conteúdo lá de ensino fundamental, ensino médio, né? Então, a gente tem que só relembrar, mas eu não vou perder muito tempo. Então, usamos artifício de fatoração. O segundo artifício, o artifício de simplificação. Nós estamos interessados em calcular o limite, né? Aqui vamos dar um exemplo, que é o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h, com h se aproximando de zero. Quando h se aproxima de zero, esse parênteses aqui se aproxima de 3. Se esse parênteses se aproxima de 3, o parênteses ao quadrado se aproxima de 9, e, portanto, o numerador se aproxima de 9 menos 9, que é zero. E o denominador, uma vez que o h se aproxima de zero, também se aproxima de zero. Então, nós temos, de novo, uma indeterminação zero sobre zero. É outra daquelas indeterminações típicas para se aplicar artifício, correto? Então, o artifício que nós vamos usar agora é o artifício da simplificação, né? O que a gente vai fazer? A gente vai operar o quadrado e simplificar o que for possível, tá? Para tentar resolver esse problema. Então, começamos aqui, então, o limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h, com h tendendo para zero, né? A gente opera o parênteses, fica 9 mais 6h mais h ao quadrado. É um produto notável que nós acabamos de mostrar, né? É o quadrado da soma, né? E aqui nós ficamos com 9 menos 9 se anula, o numerador fica 6h mais h ao quadrado dividido por h, né? O numerador eu posso fatorar ele por fator comum, é h, fica h vezes 6 mais h dividido por h. Simplifico h com h. Por que eu posso simplificar? É uma divisão, mas não é uma divisão por zero. O h não é zero, porque o h está se aproximando de zero. Ele está na vizinhança de zero, ele está muito próximo de zero, mas ele nunca chega no zero, tá? Então eu posso fazer a simplificação, né? Dividir h por h, né? Resulta, então, no limite de 6 mais h, quando h se aproxima de zero, é um limite trivial, isso obviamente dá 6, né? Então, usando esse artifício aí, nós obtivemos então esse limite. Aqui nós temos um outro exemplo de um limite que também temos que aplicar esse artifício da simplificação, que é esse aqui, né? O limite desse parênteses aqui, que é 1 sobre t menos 1 sobre t ao quadrado mais t, quando t tende a zero. Observem que quando o t tende a zero, os dois denominadores dessas duas frações tendem a zero. E quando o denominador de uma fração tende a zero, 1 sobre esse denominador, a fração, né, vai tender a infinito. Então, nós temos aqui algo do tipo infinito menos infinito, né? Então, esse é o problema. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Não podemos aplicar, não podemos dizer que infinito menos infinito é zero, né? É um absurdo, né? O infinito não é um número, não se simplifica, né? Então é uma indeterminação e aí cai bem nesse artifício da simplificação. Vamos ver isso agora, né? Vamos operar então as frações, né? Então temos aqui o limite o original que nós queremos calcular. Operamos as frações, fazemos então aqui a diferença das duas frações. Aqui nós temos o denominador comum, né? Operamos, obtemos isso, ficamos com t mais 1 menos 1, mais 1 com menos 1 se anula, fica isso aqui, t dividido por t ao quadrado mais t, e isso, claro que simplifica, né? Divide por t tudo, fica 1 sobre t mais 1, e quando t se aproxima de zero, né? Essa expressão aqui,
A gente pode usar agora aqui a regra da substituição direta, né? Porque t igual a zero pertence ao domínio dessa função aqui, né? Isso vai dar, obviamente, 1. Né? Então, esse limite dessa indeterminação infinito menos infinito é 1. O próximo artifício que nós temos para ver é o artifício do conjugado matemático, né? Então, vamos considerar esse caso aqui, né? Em que nós temos o limite de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado, quando t se aproxima de zero. Observem que a raiz, quando o t tende a zero, a raiz se aproxima de raiz de 9, que é 3. Portanto, o denominador fica 3 menos 3, que é zero. O denominador, obviamente, quando o t tende a zero, ele vai tender também a zero. Então, de novo, uma determinação zero sobre zero. Quando a gente tem uma raiz quadrada, né, o típico é usar o artifício do conjugado matemático, que é aquele em que você tem uma soma ou subtração envolvendo raízes quadradas. Se ela é uma soma, o conjugado é a diferença. Se ela é uma diferença, o conjugado é a soma. Neste caso, a gente quer usar o conjugado matemático do numerador. É uma diferença, então nós multiplicamos, então, pelo fator racionalizante, que é esse aqui, né? Em que ele é, como ali era uma diferença, aqui é uma soma, tá? Então fica isso multiplicado por isso. Observem que isso aqui é um produto notável. É a menos b vezes a mais b, que é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Então resulta em t ao quadrado mais 9 menos 9. E o denominador fica isso aqui, né? Então cuidado, tem que usar esses parênteses, porque esse t ao quadrado desse denominador vai multiplicar todo esse numerador aqui. Desculpa, todo esse denominador aqui. Okay? Por isso que aparecem. Tem que ter cuidado com esses parênteses. Os alunos às vezes esquecem parênteses e cometem aí absurdos, né? Erros que acabam comprometendo, então, numa prova, num exercício. Muito bem. Aqui nós temos mais 9 menos 9 se anula, fica t ao quadrado numerador, simplifica-se t ao quadrado com t ao quadrado, resulta nisso que está aqui, tá? E o cálculo deste limite resulta em 1/6. Aqui pode-se aplicar lá as regras, as propriedades que a gente viu, né? As propriedades dos limites, né? O cálculo desse limite, então, resulta em 1/6, né? Através, então, do uso, então, desse artifício, então, do conjugado matemático. Esses limites notáveis ou fundamentais a gente vai deixar para uma próxima aula. Vamos encerrar por aqui. A gente viu todos os artifícios que a gente pode usar, né? Então ficamos por aqui, tá? É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço, tchau.